A paz do Senhor Jesus a todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Tenho o prazer de estar com vocês essa noite, seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, trazendo mais um estudo bíblico, mais um panorama do livro de 2 Samuel. Sejam todos bem-vindos, família PEG de todo o Brasil, seja bem-vindo você que está nos acompanhando, você que já compartilhou essa live, você que ainda irá compartilhar, nos ajude aí a propagar o Evangelho, propagar o ensino da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Espero que o meu áudio esteja chegando bem aí para vocês, que esteja tudo em ordem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela sua vida. Graças a Deus, quero agradecer também a Deus por essa oportunidade. Meu professor, Paulo Fábio, nossa irmã Elinete, que nos convidou também para estarmos aqui, na responsabilidade de trazer mais um ensino. Semana passada nós falamos do estudo panorâmico do livro de 1 Samuel, e hoje nós estaremos falando do estudo panorâmico do segundo livro de Samuel. Iremos aprender mais um pouquinho com o Senhor, e você é meu convidado especial, minha convidada especial, para nós mergulharmos na história, aprendermos um pouquinho a mais sobre esse livro, que é o livro de 2 Samuel. Que Deus abençoe e compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, com as pessoas da escola, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para fazer uma oração. Antes de nós entrarmos no estudo, vamos orar. Vamos fazer um minuto de oração, pedindo para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que o Senhor venha fazer nós compreendermos a tua perfeita e agradável e boa vontade em nossas vidas. Deus abençoe a todos os irmãos já que estão entrando, já estão aí mandando mensagens. Nossa irmã Letícia, e PDA, nós vemos aí o projeto de expansão jovem de vários lugares do Brasil. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia de estarmos aqui reunidos para aprendermos juntos do Senhor. Bem, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, queremos dar graças, Senhor, por essa noite, ó Deus, por esse momento, Senhor, que estamos aqui na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer por essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui aprendendo, meu Deus, da Tua presença, da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir agora, Senhor, vai de encontro, ó Pai, a cada internauta, vai de encontro a cada jovem, a cada pessoa que está nos assistindo, ó Pai, nessa noite. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo vai de encontro a cada um, Senhor, dando sabedoria, dando entendimento, abrindo-lhe o coração, para que eles venham entender a Tua palavra, eles venham compreender a Sua vontade através desse ensino, ó Pai, que nós estaremos realizando nessa noite. Fala conosco, ó Pai, como o Senhor sempre tem falado. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Aí tá aí, nós estamos vendo aí já nos comentários, PEG, lá do Pará, Estamos vendo aí de todos os estados, irmão, do Brasil. Tem pessoas nos acompanhando agora. Como mais uma vez eu disse, sejam todos bem-vindos. Amém? Já vamos entrar no estudo. Eu vou aqui compartilhar o slide com vocês. Em nome de Jesus. Como da outra vez também nós fizemos algumas perguntas no final da live, no final desse estudo, também iremos fazer algumas perguntas para vocês aí, no final desse estudo, desse panorama. Tá ok? Eu vou compartilhar com vocês agora o slide. Graças a Deus. Está aí estudo panorâmico do livro de 2 Samuel. Quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Petrachim, eu sou professor ali da Escola Teológica Deus e Amor. E eu estou aqui nessa responsabilidade, de trazer esse ensino do livro de 2 Samuel para vocês, ok? Graças a Deus, vamos ficar atentos, vamos começar o nosso estudo, graças a Deus.
Então nós vamos falar sobre o segundo livro de Samuel, a qual o Senhor ele tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado experiências até mesmo com esse livro, porque nós temos aprendido com ele, né? Nós temos aprendido com o livro de Samuel, como em todo o livro da Bíblia. Todo o livro da Bíblia, ele é para ser estudado, né? Ele é para ser lido com amor, né? É a palavra de Deus. E tem uma história que diz que no Jardim Botânico teve 3 visitantes ilustres. O primeiro visitante foi um homem que ele estava fazendo um projeto, um estudo a respeito das flores. E ele entrou ali naquele jardim e ele observou, ele descobriu as flores que estavam ali, ficou conhecendo um pouquinho de cada uma delas. E para ele, aquele estudo, ele saiu de lá, né, satisfeito com aquele estudo. Aí também entrou o segundo visitante ilustre, era um fotógrafo. Ele precisava fotografar algumas flores, ele precisava fotografar uma flor específica, né, as orquídeas. Então, como no Jardim Botânico tinha muitas orquídeas, ele foi fotografar as orquídeas ali e conseguiu ali fazer um bom trabalho, ficou satisfeito em ter conhecido vários tipos de orquídeas, né, tirado foto delas. Mas o terceiro visitante foi um beija-flor. E o beija-flor, quando ele entrou ali no Jardim Botânico, o tempo todo que ele estava ali, ele estava desfrutando e tomando do néctar de cada flor que estava ali no Jardim Botânico. Então, de todas as flores, ele bebeu do seu néctar, ele se alimentou ali daquelas flores, né? E a moral da história é que nós precisamos ser como esse beija-flor. Quando estamos lendo a Bíblia, precisamos ler a Bíblia não somente partes dela, ou muito menos versículos isolados dela. Nós precisamos ler a Bíblia num todo, de Gênesis a Apocalipse, e se alimentar de cada livro, se alimentar de cada história, de cada poesia, de cada livro profético, de cada carta que foi escrita ali. Nós precisamos se alimentar dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Comecei com essa ilustração para poder fazer com que você venha entender que não basta somente nós conhecermos a Bíblia ou termos a Bíblia, nós precisamos desfrutar, amar a Bíblia, precisamos experimentar, se alimentar dela, como fez aquele beija-flor, se alimentar dela cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, estamos aí no estudo panorâmico e vamos falar um pouquinho sobre a data, né? A data que foi escrito esse livro. Ela tem a mesma data que o livro de 1 Samuel. Os 2 livros foram registrados há aproximadamente mais de 130 anos da história, né? Eles registram ali a sua história, que foi em 1100 a 970 a.C. O autor do livro de 2 Samuel segue a mesma linha de raciocínio dos capítulos finais do livro de 1 Samuel, que provavelmente foram escritos por Natã e por Gade. Quem que foi Natã e foi Gade? Natã e Gade foram 2 profetas, 2 homens de Deus, que profetizaram ali no reinado ali de Davi, inclusive contra as coisas que Davi tinha feito, que não tinha sido agradável aos olhos de Deus. Eram homens ali cheios do Espírito de Deus, eram os homens ali que não tinham medo de falar aquilo que o Senhor mandava, eram profetas de verdade. Amém? O tema do 2 Samuel é o estabelecimento de Davi como rei teocrático. Então nós vemos que o livro de 1 Samuel, o tema era a mudança da teocracia, que era o governo de Deus, para o governo humano. Como povo, né? Falando da história de Saul, escolheram Saul e Deus ali, né, concordou, e depois viram ali que erraram, depois voltaram a Deus, pedindo para que Deus viesse governá-los novamente. E aí o que Deus fez? Escolheu um homem. Davi foi escolhido por Deus
para proclamar, né, ali o governo teocrático. Então Deus levantou um rei teocrático, um rei que exercia, que governava segundo a vontade perfeita de Deus. Tá? Então ali o rei Davi, ele restaurou a ordem ali em Israel, ali sendo dirigido pelo próprio Deus e governado aquela nação pelo próprio Deus. Inclusive Davi, ele foi conhecido, né, na Bíblia Sagrada como um homem segundo o coração de Deus, ok? Qual o propósito do livro de 2 Samuel? Esse livro se concentra inteiramente em torno da pessoa de Davi, tá? Esse livro ele vai falar sobre a vida de Davi, sobre ele como um grande rei, vai falar sobre o grande ancestral do Senhor Jesus. Quem nunca ouviu falar da história de Bartimeu, quando Bartimeu começou a clamar para que Jesus o ouvisse, dizendo: ó Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus veio da linhagem de Davi, né? Davi, ele começou o seu reinado em Judá, em Hebrom, como nós aprendemos no estudo passado. Ele, quando ele foi ali ungido como rei, ele continuou trabalhando nas malhadas, né, cuidando das ovelhas, cuidando do gado do seu pai. Mas antes de ele reinar em Jerusalém, e ele proclamar a capital ali de Jerusalém, ele ficou em Hebrom, e ele foi ali ungido em Hebrom também, ficou ali por 7 anos e meio em Hebrom, antes de reinar em Jerusalém, né? Ele unificou a nação e começou a reinar sobre Israel. Fala o tempo que Davi conquistou e estabeleceu a capital de Jerusalém. Isso daí foi logo após a morte de Saul. Nós vemos Davi, ele unificando as nações. Por que unificando as nações? Porque ele ganhou muitas guerras, ele venceu muitos inimigos. E naquele tempo, quando uma nação ou um povo ganhava uma guerra, ele tomava o território. E ali a expansão do reino começou a crescer por meio das guerras que eram vencidas por esse homem, né, por Davi. Ele expandiu o território nacional ali de Israel. Acima de todos os feitos gloriosos de Davi, o livro de 2 Samuel, ele nos apresenta a história da vida de Davi na sua completude. Nos conta ali a história ali da vida de Davi, nem toda ali, desde quando ele foi chamado por Deus, ali quando ele era menino. Quando nós falamos em Davi, ou falamos no livro de 1 e 2 Samuel, e alguém fala de Davi, Davi ele é conhecido por 3 episódios. Primeiro, muitos conhecem a história de Davi porque ele foi ungido como rei de Israel ali, no meio de seus irmãos. Muitos conhecem a história de Jessé. Davi também é conhecido porque ele simplesmente ele venceu o gigante Golias. Esse é o segundo fato. Falando, muitos conhecem Davi, porque Davi é o que venceu o gigante Golias, o filisteu, né, Golias. E também muitos conhecem Davi por causa do seu pecado. Muitos conhecem Davi por causa do seu pecado ali, né, quando ele praticou o adultério e praticou o homicídio. E isso nós iremos falar também nesse estudo de hoje. Ok? Nós vemos aqui alguns versículos chaves do livro de 2 Samuel. Você que está com a sua Bíblia aí, está com o caderno, vai anotando aí, 2 Samuel capítulo 9, no versículo 7, que diz assim: E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Nós conhecemos essa frase aí que Davi falou para Mefibosete, né, um dos filhos de Jonatas, o que ali ele poupou, né? Nós vamos saber por que Davi poupou Mefibosete, sendo filho de Jonatas, né? Ali ele poupou e ali ele disse que ia comer na sua mesa todos os dias, mesmo ele sendo aleijado de ambos os pés. O segundo versículo-chave é 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 31,
que diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Então aqui nós vemos, né, Davi falando sobre a proteção de Deus, falando sobre a palavra do Senhor e falando sobre a proteção, que o Senhor é um escudo para todos aqueles que nele confiam. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda, nos livra de todo mal, como diz a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 14, também é um outro versículo-chave, que diz assim: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então nós vamos aprender também quando foi que Davi falou esse algo para o profeta Gade. Está lá no final do livro de 2 Samuel, essa história, quando Davi ele fez o censo, ele fez algo que não agradou a Deus, e aí Deus, usando o profeta Gade, o repreendeu e deu para ele três escolhas. E das 3 escolhas, ele escolheu cair nas mãos de Deus, porque ele disse: nas mãos de Deus tem misericórdia. Que o Senhor não deixe eu cair nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Mas o Senhor é aquele que tem misericórdia, que eu venha cair nas mãos de Deus e não dos homens. São 3 versículos aí para a nossa meditação, tá ok? A história da época de 2 Samuel refere-se a um período histórico que vai desde a morte de Saul, quando Saul morreu, até a compra do local do templo. Que Deus ele pediu para levantar um altar, um templo ali para ele, na Eira de Araúna, e nós iremos falar sobre essa história também daqui a pouco. Esse intervalo é um intervalo de 40 anos, então, considerando o ano de referência apresentado para 1 Samuel, a história se passa entre 1010 a.C. a 970 a.C. Para quem não sabe ainda, antigamente os anos eram decrescentes, né? Era contado decrescente, não como é hoje, crescente, né? Tá? Então, por isso que era de 1010 até 970, que foi esse período aí, tá ok? Vamos lá. Os principais personagens do livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel detém o foco sobre Davi. Nós sabemos que Davi ele é o principal personagem da história do livro de 2 Samuel. Mas além de Davi, é possível destacar alguns personagens secundários que aparecem durante as histórias narradas do livro de 2 Samuel. E quem são eles? Betseba, Natã, Gade, Absalão e Joabe. Quem foi Betseba? Betseba foi aquela mulher a qual Davi pecou contra Deus, né? Que olhou ela se banhando ali, quando estava ali em tempo de guerra, ele preferiu ficar no seu palácio, e olhando uma mulher se banhando, ele a desejou, ele mandou a chamar, se deitou com ela, mesmo ela sendo casada, ele praticou adultério. Muitos conhecem a história, adulterou ali com Betseba, mandou depois que ela engravidou ali de Davi, e Davi, ele sabendo que ela estava grávida, mandou chamar o soldado, né, que era o marido dela, Urias, para que ele viesse voltar, para que se deitasse com a sua mulher, ficasse, e ele não, né, ele sendo fiel, ele não quis voltar para sua casa, ele disse: como é que eu vou voltar para minha casa se meus companheiros estão morrendo na guerra? E aí muitos conhecem a história. Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou até o próprio Urias levar, e a carta estava lacrada, então os mensageiros, eles não ousavam abrir as cartas, né? E ali naquela carta estava pedindo para Joabe colocar Urias na frente da batalha para que ele viesse ser morto. Então Davi praticou o adultério e o homicídio, né? Então essa é a história de Betseba. Natã foi o profeta qual Deus usou para repreender Davi quando ele praticou o adultério e o homicídio, né? Muitos conhecem a história, né, que Deus levantou ali aquele profeta e foi até Davi e fez uma pergunta, né, dizendo que existia 2 homens, um muito rico e um outro não, um outro pobre, um que tinha muitas ovelhas, muitas cabeças de gado, e que havia um homem só que ele tinha apenas uma ovelha.
E aquele homem rico, ele recebeu a visita de um peregrino, de um amigo, né, ali na sua casa. E o que ele fez? Em vez de ele matar uma das suas ovelhas para oferecer para aquele homem, o visitante, ele pegou a única ovelha daquele homem que ele cuidava, dormia com ele, alimentava, era mais do que amiga daquele, a companheira daquele homem, aquela ovelha, nunca a ovelha que ele tinha. E aí aquele homem pegou a única ovelha que ele tinha, matou e deu para aquele visitante. Aí Natan perguntou: o que esse homem merece? E Davi, nós sabemos que Davi se indignou, dizendo: esse homem é digno de morte. E Davi falou: esse homem és tu, Davi. Deus te deu todas as mulheres do reino, mas você pegou a mulher de um único homem. O homem tinha apenas uma mulher e você tomou a mulher desse homem. E por fim ainda mandou matá-lo. E aí o Senhor trouxe ali um grande juízo pela consequência do pecado de Davi, dizendo que a espada não sairia da tua casa. E vocês estudando ali o livro de 2 Samuel capítulo 11, vai nos contar essa história. Gade, ele foi um outro profeta. Esse profeta, Gade, ele foi o profeta que foi levar a mensagem para Davi. Quando Davi, ele enumerou o povo. Davi enumerou o povo pela própria vontade, até mesmo foi repreendido por Joabe, né, que nós vemos aí que é um outro personagem, que é o comandante da guarda, né, do exército ali de Israel. E mesmo assim ele não quis dar ouvido, ele mandou dar o censo. Depois que ele conseguiu ali ter o resultado, a Bíblia diz que ele ardeu o coração, pesou o coração, e aí veio a sentença, né, para ele, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E também outro personagem que é Abisalão. Quem foi Abisalão? Abisalão foi filho de Davi. Abisalão foi filho de Davi. Nós vamos contar um pouquinho também sobre a história de Abisalão mais adiante. Ok? Vamos falar sobre os acontecimentos detalhados do livro de 2 Samuel. Gostaria que você prestasse atenção, porque através desses acontecimentos detalhados, nós vamos resumir aí todo o livro de 2 Samuel. Tá ok? Então, do capítulo 1, no versículo 17, nós vamos ver o lamento de Davi pela morte de Saul e pela morte de Jonatas. Porque Davi, ele sabia que Saul, ele era ungido de Deus. Deus o tinha entregado 2 vezes com a oportunidade dele matar Saul, mas Davi, ele tendo o amor de Deus em seu coração, ele disse: não, jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Mesmo Saul, ele sendo ruim, ele querendo matar Davi, perseguindo Davi, ele lamentou quando Saul morreu. E Jonatas também, que era o seu amigo, né? Jonas, eles tinham uma amizade fraternal, uma amizade muito bonita, tá? E Jonas, ele era casado, Jonas tinha filhos, né? Tá ok? Então, vamos lá. Davi, ele reina sobre Judá. Então, nós vemos aí Davi, no capítulo 2, versículo 1 ao 7, nós vemos ali Davi reinando em Hebrom, né, durante 7 anos e meio, antes de assumir Israel. Davi, ele fez uma aliança com Abner. Quem que foi Abner? Abner era o comandante do exército de Saul. Então, após o rei Saul ter morrido, Davi, ele fez uma aliança com Abner, para que Abner o ajudasse, para que Abner, né, ajudasse ali no reino, né, mostrando que ele era útil ali para o reinado. E aí nós vemos o capítulo 3 até no capítulo 3, do versículo 13, né, a seguir. Nós vemos também que quando Abner morreu, né, nós vemos que Davi se lamentou muito também pela morte, tá ok, de Abner. Davi, ele também ordenou a morte dos assassinos de Isbosete, no capítulo 4, no versículo 13. Nós vemos ali que fizeram uma conspiração para matar Isbosete, e Davi ordenou que que assassinassem todos aqueles que mataram Isbosete. Então, Davi, naquele tempo, ele já agia com justiça. Ele procurava agir de uma forma justa. Tá ok? No capítulo 5, do versículo 3, nós vemos que Davi, ele reina sobre Israel. E sobre Israel, Davi recebeu a sua terceira unção. Para quem não sabe, Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez ele foi ungido na casa de Jessé. E Deus derramou a unção sobre ele, né, através de Samuel, dizendo que ele seria rei de Israel. A segunda vez que ele foi ungido foi em Hebrom,
antes da morte de Saul, os anciões de Israel foram até Hebrom para ungir Davi como rei. Tá? Só que ele ainda continuava reinando em Hebrom. E aí, quando Saul morreu, que Davi esperou a morte de Saul para tomar o seu lugar, para tomar o trono, né? Nós vemos na história que Davi, mesmo sabendo que ele era rei, mesmo ele tendo chamado, Davi não fez nada para tentar derrubar Saul. Vamos já começar a contextualizar. Mesmo ele sabendo que ele seria o rei de Israel, ele podia muito bem pegar e ir lá e tentar tirar o reinado de Saul, mas não. Ele esperou um tempo certo. Hoje em dia, muitas pessoas não têm esperado o tempo de Deus para exercer as funções. Hoje as pessoas elas estão passando na frente de Deus, querendo assumir cargos, posições, que eles não são chamados ainda. Que eles não estão preparados para realizar aquela função, aquele cargo, e muitos tomam a frente de Deus. E aí começa a agir de forma errônea e ainda dizem que Deus está com eles. E nós vemos Davi não, Davi esperou o tempo certo. Davi esperou o tempo certo e quando Saul morreu, ele reinou. Ali ele foi ungido pelos anciões ali de Israel em Jerusalém como o rei de toda Israel. Davi ele tomou o Sião dos Jebuseus. Davi ele derrotou também os filisteus ali no capítulo 5, no versículo 8, do capítulo 5, versículo 17. Nós vemos que no tempo de Davi havia muitas guerras. No tempo de Absalão, no tempo de Salomão, não. Né? Mas no tempo de Davi, nós sabemos que Salomão ele foi o sucessor de Davi, né? O filho que sucedeu ali o reinado no lugar do seu pai. Porém, no tempo de Davi havia muitas guerras. Davi ele era homem de guerra. E ele venceu muitas batalhas, por quê? Porque sempre o Senhor ele foi com ele. Nós vemos ali o maior exemplo também é quando ele foi vencer o gigante, né? Golias, ele disse assim, eu irei vencer não pela força do meu braço, ou porque eu sou melhor, não. Mas eu vou vencê-lo da mesma forma que eu venci o leão, que eu venci o urso, quando eles tentaram roubar as ovelhas, né, do meu pai. Eu venci eles em nome do Senhor dos Exércitos. Eu fui e guerrei contra ele não vai ser diferente, porque eu vou lutar contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ali nos deixou ali um exemplo também, para que nós, toda vez que nós viemos enfrentar o gigante, quem sabe você está enfrentando o gigante nesses dias de hoje, nesse tempo difícil de pandemia, quem sabe seu gigante pode ser o desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma porta que se fechou, pode ser um casamento que está em decadência, tá? Pode ser ali as frustrações do dia a dia. Mas o Senhor está dizendo, esse gigante você só vai conseguir vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Se você for querer vencer com a força do seu braço, se você for querer vencer achando que você consegue, achando que você vai fazer pelo seu conhecimento, usando de estratégia, até mesmo muitas vezes de uma forma errada para vencer esse gigante, você não vai vencê-lo nunca. Nós só iremos conseguir vencer esses gigantes que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida, se nós vencermos, lutarmos contra esses gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, colocando Jesus na frente como general de guerra. Ok? Nós vamos ver aqui também que Davi ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Tá? Então nós vemos aí que Davi, ele sabendo que a Arca da Aliança no seu reinado tinha sido tomada, que não estava em Israel, ele teve ali uma atitude boa, ele disse assim, olha, eu preciso trazer a Arca da Aliança, que é a presença de Deus novamente para Israel. E ali nós sabemos, e muitos conhecem a história, que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, um homem simples, um homem que não tinha muitas coisas, mas o período que ela ficou ali, na casa de Obed-Edom ele foi próspero, Deus abençoou a casa, a família de Obed-Edom, as suas plantações, as suas colheitas. E ali nós vemos que quando Davi reinou, ele falou, não, eu preciso trazer a Arca da Aliança para Israel. E ele chegou, ele fez o que? Ele foi ali com os seus valentes, os valentes de Davi, foram até lá para trazer a Arca da Aliança. E como ele fez, irmãos? Em vez de Davi, ele sendo ali um rei, em vez de ele observar a lei de Deus, em vez de ele
olhar ali na lei, porque a lei estava escrito que a Arca da Aliança ela só poderia ser locomovida através de levitas, e na Arca da Aliança ela tinha 3 arcos de cada lado da arca, que era colocado como se fosse um varal, né, de ouro ali, um varal, naquelas argolas, e ali os levitas carregavam em seus ombros a arca. Aquela era a maneira correta de carregar a arca. Mas o que Davi ele fez? Em vez de ele estudar, ele ver de que maneira a arca devia ser ali carregada, a intenção dele era boa, trazer a presença de Deus para Israel. A motivação era boa, mas ele estava fazendo da forma errada. Por quê? O que Davi fez? Ele pegou o exemplo, irmão, de quem? Dos filisteus. Porque quando os filisteus eles ganharam a guerra, a primeira guerra ali, contra no tempo do sacerdote Eli, que nós contamos aqui no estudo passado, o que os filisteus fizeram? Mandaram fazer uma carroça, e mandaram pegar os bois e colocar a Arca da Aliança sobre a carroça para poder levar e tomar a Arca da Aliança. Davi fez o quê? Davi pegou o conselho praticamente dos filisteus para fazer. Esse foi um dos motivos que quando eles estavam trazendo a arca, todos alegres, felizes, que a arca tombou, o levita, Uzá, ele era levita, irmão. Porque vários levitas estavam ali para carregar a arca, porque Davi sabia pelo menos que a arca só poderia ser carregada por levitas. Mas não da forma que era, numa carroça de boi. Então ele foi pegar conselho dos filisteus. Em vez de pegar conselho de Deus, em vez de ir nas leis para saber como é que ele devia carregar a arca, ele deu ouvido e ele foi querer pegar exemplo de pessoas que não tinham compromisso com Deus, que eram os filisteus, os adversários que ele já tinha vencido. E se você trazer isso para os dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas hoje, muitos líderes religiosos, em vez de procurar dentro da palavra de Deus, às vezes fazer algo que até mesmo agrada a Deus, até mesmo tem boas intenções para fazer, mas às vezes por não buscar conselho de Deus, mas buscar conselho dos ímpios, buscar conselhos de pessoas que não têm compromisso com Deus, acaba acontecendo coisas ruins. Uzá, ele foi morto, por quê? Porque os bois ali, quando eles estavam carregando, os bois ali tropeçaram e a arca quase virou, e a Bíblia diz que Uzá segurou, tocou na arca para ele não morrer, para poder a arca não cair, mas a Bíblia diz que na hora Deus matou Uzá morreu. Por quê? É uma outra contextualização. Os bois significa a força do homem. Quando uma pessoa vai querer fazer algo com a sua própria força, não dá certo. E ali ele fez de uma maneira errada. Uzá morreu ali, todos se entristeceram. Então nós vemos hoje pessoas que estão ali, estão na direção de um trabalho, em vez de buscar conselhos de Deus, como fez um dia também errado o rei Ezequias. O rei Ezequias um dia ele estava ali e veio sobre ele o rei da Síria ameaçando, dizendo que ia destruir. O que ele fez? Ele foi querer fazer uma aliança com o Egito. Ele foi fazer aliança com o povo que não tinha, que não cria em Deus, um povo idólatra. E o que Deus fez? Repreendeu ali Ezequias. Para Ezequias, você pede conselho, mas não é meu conselho. Pede conselhos de ímpio, de faraó. Mas esses conselhos, essas coisas que você irá fazer, né, será como o vapor, não vai subsistir. E ali Deus, nós vemos em Isaías capítulo 30, depois se tiver um tempo, você medita na sua casa. Nós vemos Deus repreendendo severamente Ezequias, por estar fazendo aliança com o homem, fazendo aliança com o pecador. Fazendo aliança com o pecador. Então que nós venhamos, né, fazer as coisas certas, mas da maneira certa. Tá ok? Então nós vemos ali Deus fazendo uma aliança com Davi. Tá? Deus fez uma aliança com Davi ali. Também no capítulo 7 nós vamos ver esses acontecimentos detalhados. Davi ele estendeu também o seu reino, né? No capítulo 8, como nós vemos que ele venceu muitas guerras, e ali ele conseguiu expandir o seu reino. Nós vamos falar, né, nós vamos ver aí que um acontecimento foi a bondade que ele teve com Mefibosete, filho de Jonatas. Né? E ali ele falou: resta alguém da casa de Saul para que eu tenha benevolência com essa pessoa.
E aí veio Ziba, né? Veio Ziba ali. Quem era Ziba? Ele era um serviçal ali de Saul, né? E ele conhecia, ele sabia, ó, tem um aí, filho de Jonas, só que ele é coxo de ambos os pés. E muitos conhecem a história, que Davi mandou chamar Mefibosete e falou, não, tudo que as terras que eram do teu pai vão ser devolvidas para você. E você comerá na minha mesa. A partir de hoje, você comerá na minha mesa. Ele comeu ali na mesa do rei. Então, nós vemos aí também no capítulo 11 dos acontecimentos detalhados, que Davi ele praticou o pecado de adultério e de homicídio. Foi aquele pecado que eu falei anteriormente. Ele se deitou ali com Betseba e depois ele mandou matar Urias. Depois que ele foi repreendido ali, Deus o repreendeu, disse que a espada não sairia da tua casa. O filho de Davi adoeceu e Davi orou, jejuou, mas mesmo assim, né, não subsistiu, não nasceu com vida, né? Ali o filho ali de Davi, ele morreu, o filho de Davi com Betseba, né? Isso daí nos conta a história, tá ok? Um outro acontecimento também, nós vemos ali Natan repreendendo o profeta, né? O profeta repreendendo Davi, né? O profeta Natan, no capítulo 12. E nós vemos que depois disso Davi se arrependeu, né? No capítulo 12, 13, nós vemos aí Davi se arrependendo daquilo que ele fez. Irmão, uma coisa interessante que eu encontrei em Davi foi que Davi ele era um homem que ele era sincero. Davi é o maior exemplo de homem de conversão que nós encontramos na Bíblia. Por quê? O que é conversão? Conversão é quando você peca e Deus se repreende, você se arrepende verdadeiramente, e aquele arrependimento verdadeiro se transforma numa genuína conversão. Quer dizer, nunca mais você pratica aquele ato que você praticou. E isso nós vemos na vida de Davi. Davi ele pode ter pecado muitas vezes, mas sempre os pecados de Davi eram diferentes um dos outros. Mas sempre que Deus o repreendia, ele se humilhava, ele perdoava, Deus o perdoava, e ali ele sentiu o perdão de Deus, continuava ali seguindo, fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus tinha ali na vida dele, que era o propósito de reinar sobre Israel. Mas ele era homem, sujeito ao pecado. Então, quando ele pecava, ele era repreendido pelo Senhor, o que acontecia? Ele se arrependia de verdade, e ele se convertia. Tá? Então ele não praticava mais, ele não era reincidente. Então que nós não venhamos ser reincidentes também. Tem pessoas que vivem se arrependendo, às vezes, pelo mesmo pecado. Pede perdão uma semana, a outra semana está pecando a mesma coisa, errando pelo mesmo pecado. Então que nas nossas orações nós vamos orar não somente pedindo perdão para Deus, mas nós vamos falar, Senhor, não permita que eu pratique mais esse algo. Me ensine a me converter de verdade. Que esse arrependimento venha ser do fundo da tua alma, que você venha desejar ser livre. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para o Filho te libertar, você precisa desejar ser livre. Se você desejar ser livre, o Senhor, ele te liberta. Amém? Nós vemos aí também no capítulo 15 a revolta de Absalão contra Davi. Vamos contar aí a história de Absalão, né? Antes dessa revolta, o que aconteceu? Absalão era irmão de Tamar. Eram filhos de Davi, ali sim, com mulheres diferentes. E o que aconteceu? Davi ele tinha um filho chamado Amon. E Amon, ele colocou os olhos sobre Tamar, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer, né, vai nos contar a história que ele pediu para o pai mandar ali Tamar para cuidar dele, ele fingindo que estava doente, e ele praticou um incesto, ele abusou da sua irmã, ele abusou de Tamar, ele a estuprou. E o que aconteceu? Ali, Absalão, quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, ele ficou, e sendo irmão de sangue ali de Tamar, ele ficou chateado. Por quê? Porque o pai ele não cumpriu ali o que devia ser, pela lei, executado na vida de Amon. Por quê? Porque Amon era filho. Então Davi, ele devia ter exercido, mas aí ele sendo pai, ele não teve coragem de exercer a punição adequada para o filho.
E ali o tempo foi passando, e durante 2 anos a Bíblia vai falar que Absalão guardou aquela ira de Amon. Ele guardou aquele desejo de vingança, e depois de 2 anos, a Bíblia vai dizer que ele fez uma festa e pediu que o pai deixasse com que seus irmãos fossem nessa festa. E ali o pai permitiu, né, que Amon fosse, os outros filhos fossem ali. E nessa festa, Amon disse aos seus servos: olha, não deixai faltar o vinho para o meu irmão. E logo que ele estiver alcoolizado, ele estiver já ali alto, vocês matem ele. E Absalão fez isso, matou o próprio irmão, cumprindo o que Deus tinha falado pelo profeta para Davi ali, que a espada não sairia da sua casa. Também o profeta profetizou que um dos teus filhos tentaria tomar o seu reinado, deitaria com as suas mulheres, né, com as mulheres de Davi ali no templo. Né? Então, nós vemos que Absalão, ele fazendo aquilo, ele matando o seu irmão, ele fugiu, ele ficou muito tempo longe. Ele ficou um tempo longe ali de Davi, bastante tempo, e a Bíblia diz que existia o general, o comandante Joabe, ele intercedia, ele sabia onde Absalão estava, e ele via a saudade que Davi tinha ali de ver o seu filho novamente. Mesmo ali, Absalão, ele tendo ali, praticado ali o assassinato de Amon, Davi era pai. Então Davi também, ele tinha saudade de Absalão, ele não queria que Absalão tivesse feito aquilo. Mas mesmo Absalão fazendo aquilo, ele queria Absalão perto, ele queria o seu filho perto dele. E muitos conhecem a história que ali Joabe começou a falar que o pai queria ele por perto, e Absalão decidiu, até mesmo, falou, tá bom, eu vou. Aí mandou chamar Joabe, mas Joabe não foi. Muitos conhecem a história que Absalão mandou os seus homens, ali que ele tinha muitos aliados, ali tocar fogo na campina de Joabe, para poder chamar a atenção de Joabe. Aí Joabe foi até Absalão, falou assim, por que fizeste isso? Falou assim, porque eu te chamei e você não veio. Você não disse que meu pai quer que eu volte, então eu vou voltar. E Absalão voltou para a casa do pai. Porém, o que me chama a atenção é que Absalão, ele voltou para a casa do pai ali, estava no palácio, e ali dentro do palácio ele ficou na porta fazendo uma conspiração contra o rei Davi, contra o seu pai. Tipo, manipulando as pessoas, dizendo assim, olha, se eu estivesse no lugar do meu pai, os impostos seriam menores. Se eu estivesse no lugar do meu pai, eu reinaria melhor que ele. Ele começou a fazer uma conspiração para poder tomar o lugar de Davi. Enganar as pessoas. E ali ele ficou ali, o que essa mensagem, esse texto me chama a atenção, é que ele ficou na casa do palácio por muito tempo. E muito tempo ele não conseguiu entrar na presença do rei. Mesmo ele sendo filho, estando ali no palácio, ele não conseguia ir até o rei, não conseguia se apresentar ao rei. Isso daí, na contextualização nos dias de hoje, nós vemos que tem muitas pessoas que são filhos, estão dentro da igreja, estão na casa de Deus, mas nunca tiveram um encontro real com o rei. Nunca se apresentaram, nunca tiveram um relacionamento com o rei dos reis e senhor dos senhores. Acontecimento detalhado. Vamos aqui. Davi, ele foi amaldiçoado por Simei. Simei era um homem também ali que ele era um homem assim, muito influente naquele tempo, né? Simei, ele se rebelou contra Davi, ele se rebelou ali, amaldiçoando, né? Amaldiçoando Davi ali pelos seus atos, porque ele viu ali o que aconteceu naquele tempo com Amon, viu que Davi não puniu Amon, e ele começou a amaldiçoar ali Davi. Nós vemos também que quando Absalão ele conseguiu tomar o reinado ali de Davi, Davi ele precisou sair de Jerusalém e fugir. Ele fugiu ali, Davi, para poder não ser morto ali pelo seu filho, pelaquela conspiração que Absalão já tinha feito. E nós vemos ali que nessa saída, nessa fuga, né, até mesmo teve uma fome, uma grande fome ali em Israel,
Nós vemos a lealdade de Barzilai, né? Barzilai, ele foi leal ali com o rei Davi, com toda a sua tropa. Capítulo 17, no versículo 27 ao 29, vai dizer que Barzilai, ele deu alimento, né? Ele, mesmo sabendo que o povo estava com fome, o exército ali de Davi estava com ele, alimentou o exército de Davi, mostrando a sua lealdade ao rei, né? Davi, ele chorou amargamente a morte de Absalão, no capítulo 18, que Absalão, ele fez investidas contra Davi para o matá-lo, irmão. O filho querendo matar o pai. O filho querendo ver o pai morto, né? Fazendo de tudo ali para poder realmente ele assumir o reinado, mas sem ter o seu pai como impedimento. Quantas pessoas têm feito isso nos dias de hoje, né? Para tomar o lugar de alguém, eles fazem de tudo para poder prejudicar, para puxar o tapete. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor é com aqueles que são sinceros, que são leais e fiéis a Ele. Nós vemos que no final das contas, né, Absalão ele foi morto, né, ali pelo Joabe e seus homens ali. Diz que em uma guerra, Absalão estava no cavalo, muitos conhecem a história, ele ia fugindo e ali ele passou por uma árvore e ele ficou preso nos galhos da árvore. E ali falaram ali para Joabe onde ele estava e Joabe foi lá com os seus soldados e ali Absalão foi morto. E mesmo assim, Davi ele chorou amargamente ali a morte de Absalão. Nós vemos depois que Absalão morreu, né, nesses acontecimentos detalhados, nós vemos no capítulo 19, versículo 15, Davi voltando para Jerusalém, para assumir o trono novamente, para reinar o trono, reinar ali em Israel novamente. E na hora que, quando Davi voltou, ele, no capítulo 19, no versículo 23, mesmo ele sabendo que Simei, que era aquele homem influente ali em Israel, ele amaldiçoava Davi ali, nós vemos que Davi o perdoou. Davi mostrou ali, agiu de benevolência com ele também, o perdoando. Fazendo o que a Bíblia nos diz, né, que nós precisamos perdoar aquele que nos tem ofendido. Isso é a oração do Pai Nosso, né, irmãos? Ele nos ensinou, né, perdoar aquele que nos tem ofendido. Quem não consegue perdoar, ele não é nem digno de fazer a oração do Pai Nosso. Porque se ele fizer a oração do Pai Nosso, ele vai estar mentindo. Porque ele não está perdoando o seu próximo. Para receber o perdão de Deus, irmãos, nós precisamos também perdoar. A Bíblia é bem clara, dizendo que aquele que não consegue perdoar as ofensas, perdoar o seu próximo, esse daí também não é digno de receber o perdão de Deus. Então, que nós vemos, né, se conhecermos alguém, ou você meter alguma raiz de amargura no teu coração aí, está escravizado aí por esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio por alguém, perdoe, libere o perdão. Que você fazendo assim, você também será livre. Que você também é escravo desse sentimento. Ok? Nós vamos ver aí também a rebelião de Sebá contra Davi. Sebá, ele era um extremista revoltado da linhagem de Benjamim. Tá? E nós vemos ali Sebá ali ajuntando também ali as pessoas que ele era conhecido ali em Israel e fez uma aliança ali com as pessoas para combater contra Davi, mas ele foi vencido ali pelo exército de Davi. Davi tinha muitos valentes, né, irmãos? Homens valorosos, homens que davam uma vida por Davi. Davi vingou os Gebeonitas pela traição de Saul. O que é essa história? Se você for ver no capítulo 21, você vai ver que houve uma grande fome. Houve uma fome ali na cidade de 7 anos de fome. Não 7 anos de fome, não. Foi 3 anos de fome. 3 anos de fome teve ali. 3 anos consecutivos de fome. E ali Davi orava a Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor está permitindo essa fome? Por quê? E aí Deus falou para Davi que aquilo estava acontecendo por causa da casa da impunidade que Saul ele cometeu contra os Gebeonitas. Porque Saul ele fez uma aliança com os Gebeonitas em nome do Deus de Israel. E os Gebeonitas fizeram ali numa guerra, entraram ali com Saul para poder guerrear a favor de Israel e fez uma aliança com o povo de Israel, com Saul. Mas o que acontece? Saul se vendeu e mandou matar os Gebeonitas. Ele fez aliança com os Gebeonitas e depois na guerra ali ele mandou matar ali os Gebeonitas. E aí nós vemos na história que Davi mandou chamar, né, quando ficou sabendo, Deus falou para ele o que tinha acontecido, mandou chamar os Gebeonitas. Disse assim, o que eu posso fazer para
para poder tipo, amenizar, né, o que vocês estão passando, o que Saul fez com vocês. Eles disseram assim, nós não queremos ouro, não queremos prata, isso para nós não importa. E aí eles fizeram um pedido. Ele falou, tá, mas Davi falou, faz o que eu posso fazer para vocês, para que vocês aplaquem esse sentimento que vocês têm contra o povo de Israel, pela traição que o rei Saul praticou contra você. Ele falou assim, ó, eu quero 7 homens da descendência de Saul. 7 homens eu quero. Filhos, netos da descendência, para poder levar até Gibeá de Saul e matá-los enforcados. E aí Davi ele viu que foi bom aos seus olhos. Ele falou, ok, você terá. Leia a história lá, no 2 Samuel capítulo 21, você vai ver que Davi pegou os netos ali de Saul, né, 2 filhos de Saul ali, e deu para os gebeonitas eles enforcarem ali, para aplacarem ali a sua ira contra o povo de Israel. No Salmo 20, ali no capítulo 22, nós vemos os salmos de Davi em ação de graças para com Deus. Nós vemos também, no capítulo 23, os valentes de Davi na caverna de Adulão. Essa é uma passagem bem interessante, irmãos, que fala ali que Davi estava fugindo ali, estava ali na caverna de Adulão, naquele tempo, né, que estava sendo perseguido ali, no tempo ainda de Absalão, né, perseguindo Davi. E a Bíblia diz que Davi estava ali com os seus homens, né, os seus valentes, e a Bíblia diz que ele sentiu desejo de beber da água que saía da cisterna de Belém. E quando ele teve aquele desejo de beber aquela água, ele falou aquele desejo. Ele disse assim, olha, eu estou com vontade de beber da água que sai da cisterna de Belém. Dentro da caverna, 3 daqueles homens valentes, simplesmente ouvindo aquilo que o rei estava com desejo, eles saíram. E ali, a caverna de Adulão estava ali rodeada de filisteus. E Belém, a cidade de Belém também estava rodeada de filisteus. Então eles tinham que sair, atravessar os filisteus, ir até lá a cisterna de Belém, pegar a água e voltar, arriscando suas próprias vidas. Foi isso que eles fizeram. Eles foram, pegaram a água, voltaram, e quando eles entregaram a água para Davi, Davi orou ao Senhor, falou, Senhor, eu não sou digno de beber essa água. Esses homens poderiam ter morrido por ter ido fazer uma coisa que eu desejei no meu coração, uma coisa que eu quis. E aí Davi pegou aquela água e colocou nos pés do Senhor. E ele não bebeu aquela água. E nós vemos aí, né? Nesse texto também dá para nós entendermos. Davi já era rei. E o rei desejou algo. E aqueles homens fiéis que estavam com o rei, sem cogitar, irmãos. Sem cogitar, porque a Bíblia diz que eles nem discutiram. Simplesmente um olhou para o outro e foram. Arriscando as suas próprias vidas para realizar o desejo do seu rei. Aí eu pergunto para você, você tem um rei? Você crê que Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores? Você crê que Jesus ele tem desejo, como Davi teve? Você crê que Jesus ele também tem desejo de abençoar a tua vida, de curar as suas feridas, de mudar a sua história? Que ele tem desejo que você realmente desça de cima do muro, tome uma posição, pare de influenciar erroneamente as pessoas? Será que você está disposto de realizar o desejo do seu rei? Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor realize os nossos desejos. Com uma visão conturbada, como eu falei, muitas pessoas acham que Deus existe para realizar os nossos caprichos, para realizar as nossas vontades, para realizar aquilo que me agrada. Não, é o contrário. Somos nós que existimos para entrar no propósito de Deus e realizar o que Deus quer que nós realizamos. Será que você consegue entender que Jesus ele também deseja que você não se perca? Ele deseja que você não se contamine com o mundo. Ele deseja que você viva uma vida de obediência, de santidade perante Deus. Ainda que custe a tua vida, irmão, vale a pena. Nós temos uma vida eterna pela frente. Vamos entrar aí no capítulo 24, versículo 1. Nós vemos Davi ali enumerando o povo, fazendo o censo. E ali ele fazendo o censo, nós vemos que Deus, ele tomou seu coração, Deus levantou o profeta Gade. Não foi o profeta Natã, o profeta Gade foi até ele e o repreendeu. E disse para ele assim, olha, Deus mandou vir até você para dizer para você escolher uma dessas 3 coisas. Ou por 7 anos a fome vai vir sobre a terra,
ou por 3 meses você fuja da presença dos teus inimigos, ou por 3 dias haja peste na terra. E aí foi onde nós lemos aquele versículo. Ele falou assim, eu permito que o Senhor permita que eu caia nas mãos dele, que nas mãos dele tem misericórdia, que ele não permita que eu caia nas mãos dos homens. E ele falando isso, que aconteceu? A peste veio 3 dias sobre a terra. Se você ler a história, você vai ver. E aí, foram mortos 70 mil homens. Davi conseguiu contemplar um anjo, e aquele anjo pegava a espada, e aquele anjo saía matando os homens na terra. E Davi, quando ele viu aquela visão, ele disse, Senhor, esses homens, essas ovelhas não têm culpa, o culpado sou eu fiz, eu errei. Que o Senhor venha me punir por isso, não puna eles. Mas, infelizmente, irmãos, às vezes, decisões de líderes, decisões de alguém que está na frente de um trabalho, quando ela é errônea, infelizmente, até as ovelhas sofrem. Até as ovelhas sofrem as consequências do erro e do pecado daquele líder. E é o que estava acontecendo. 70 mil homens foram mortos ali, e Davi, quando ele falou aquilo, Deus mandou o anjo aplacar e parar. O anjo parou ali na eira de Araúna. E aí Deus, usando o profeta Gade, foi até ele e falou assim, olha, vai até a eira de Araúna e faça o templo para o Senhor ali, faça um altar para o Senhor ali, um templo de Araúna. E a Bíblia Sagrada diz que vai lá Davi com seus exércitos, com seus homens até a ilha de Araúna, e chegando lá, Araúna, olhando, vendo que era o rei Davi, se prostrou, falou, meu Senhor, diga o que eu posso fazer, né, para o Senhor. Falou assim, olha, Deus mandou eu fazer um altar aqui na tua terra. E Araúna disse assim, uma passagem interessante, Araúna falou assim, Senhor, eis aí a terra é do Senhor. Tem aí os bois para o sacrifício, para o holocausto, as ovelhas, faça o que o Senhor achar bem. E sabe o que Davi falou para aquele homem? Não, Araúna, eu irei comprar a sua terra. Me fale o preço, porque jamais eu oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Olha que coisa linda. Jamais eu vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Será que hoje nós temos oferecido algo a Deus que não tem nos custado nada? Será que você tem oferecido a Deus simplesmente aquilo que sobra? Seu tempo que sobra, eu vou oferecer a Deus. Sua oferta que sobra, eu vou oferecer a Deus. Será que nós temos oferecido a Deus somente aquilo que não nos custe nada? Temos feito as coisas para Deus porque não nos custa nada? Ou nós temos feito por amor? Ou nós temos feito simplesmente porque desejamos de ver a obra de Deus crescer? Porque nós desejamos realmente fazer a vontade de Deus, ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. Então que nós não venhamos fazer coisas para Deus que não nos custe nada, mas que nós venhamos fazer aquilo que agrade o coração de Deus. Vai encerrar aqui no capítulo 24, versículo 14, nós vemos Davi, ele se arrepende, mas ele recebe as consequências dos seus atos, que foi isso que aconteceu, que nós acabamos de dizer aqui. Ele se arrependeu por ele ter mandado fazer o censo, mandado numerar o povo. Mas, infelizmente, uma consequência vem. Então, nós se arrependemos. Mas Deus ele não seria justo se ele não deixasse nós colher aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá semear, de uma forma ou de outra. Se nós não estamos satisfeitos com a colheita que nós estamos colhendo, está na hora de nós começarmos a rever as sementes que nós estamos plantando. Porque se as suas sementes forem boas, com certeza a colheita será boa. Mas a Bíblia diz que aquele que planta vento, ele irá colher tempestade. Não pense que ele vai colher uma bonança. Não, está plantando vento, vai colher tempestade. Então Deus não seria justo se não deixasse nós colher aquilo que nós não plantamos. Ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse foi o nosso ensinamento. Eu quero encerrar por aqui esse estudo panorâmico. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, que tenha abrido a mente de vocês de uma forma maravilhosa aí a respeito do livro de 2 Samuel. Tem muito mais coisa, mas como é um panorama, irmão, nós estamos falando aqui só mesmo passando por alto aí, mas leia a Bíblia, ame a Bíblia, estude, pesquise. A Bíblia é rica de conhecimento, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais nós bebemos dessa água, mais fundo nós irmos nas Escrituras,
mais nós teremos sede, mais nós iremos querer beber dessa água. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós encerramos por aqui a palestra de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia. Em nome de Jesus, espero que esse estudo tenha edificado, né, a sua vida. Espero que você tenha crescido, em nome de Jesus, em conhecimento. Não esquecemos de buscarmos a graça. Precisamos, né, a graça acompanhada com conhecimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a todos vocês. Né, o PE já é de vários lugares que estão nos acompanhando, aqueles que tenho certeza que mais tarde ou amanhã, talvez essa semana, no decorrer da semana, irá assistir, né, esse estudo panorâmico. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejais com todos vós, agora e para todos sempre. Quem concorda e recebe essa paz, essa graça, escreva aí nos comentários. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.